pessoal, tudo bom? Vamos gravar mais um videozinho aí, tá? Hoje o que eu queria falar, o tema do assunto do vídeo de hoje é principalmente alimentação para filhote, tá? Os cuidados básicos, na verdade, para quando a gente tem um filhotinho, né? Então, para quem acabou de receber um filhotinho novo, né? Ou comprou, ou adotou, e o filhotinho acabou de chegar em casa, então como a gente prepara o nosso ambiente para a recepção desse animalzinho, tá? Vou partir do princípio aqui que a gente esteja em uma casa em que não tenha nenhum animal ainda, né? Então o animalzinho está chegando agora, um cãozinho, por exemplo, né? Então as principais dúvidas que o pessoal tem e manda pra gente aqui perguntando é a respeito de ração, né? Geralmente o animalzinho está no canil e ele já está se alimentando de uma ração, né? Geralmente quando o animal está mamando, após esse período de desmame, o criador já inicia a alimentação do filhote com uma ração, né? Geralmente ele começa essa alimentação do filhote com uma ração mais pastosa, né? Ou seja, ele coloca um pouquinho de água na ração, né? Uma aguinha morna e tal, e faz como se fosse aquela papinha. E esse animalzinho já começa a se alimentar. A partir desse momento ele começa a ir desmamando, né? Diminuindo a quantidade de ingestão de leite desse filhote, o período de mama dele com a mãe, né? E começa a fornecer somente a ração. Geralmente isso aí ocorre por volta dos 30, 45 dias, quando a gente começa a fazer esse desmame do filhote. A gente pode começar isso aí até desde cedo, desde os 20, 25 dias já começa a oferecer esse alimento, né? O próprio animal ele vai optar, né? Ele vai preferir comer um pouquinho mais essa ração, né? A papinha, do que o leite, né? E assim, quanto mais ele começar a ingerir da papinha, menor vai ser a ingestão dele pelo leite. E isso acaba facilitando a recuperação da mãe, né? E judia menos, porque é o período também que começa a nascer os dentinhos do animal e aí ele começa a morder realmente as mamas, né? E começa a causar alguns machucados na mãe, né? E daí essa cadela ela tende a já começar a eliminar os filhotes, a não deixar esses filhotes ficarem tanto com ela, né? Porque começa a machucar realmente, né? Ela se sente incomodada, começa a fugir dos filhotes. Então é interessante realmente começar a fazer esse desmame oferecendo uma ração pastosa. Inicialmente essa é a etapa. Quando ele chega em casa, que a gente acaba de adquirir esse filhotinho, né? Supondo aí que você tenha pego esse filhotinho num criador. Geralmente ele está comendo a ração ainda a papinha, né? Ou seja, aquela ração do filhote. A gente coloca um pouquinho de água fria ou morna, né? A única diferença é que a morna ela cozinha mais rápido a ração, né? Então ela dissolve e vira papinha mais rápida. A água fria funciona também, não tem nenhum problema, né? A única diferença é que você tem que deixar uns minutinhos, deixar a raçãozinha de molho ali, uns 15 minutinhos mais ou menos, para ela poder amolecer, puxar essa água e se desfazer, virar como se fosse uma papinha. Então, isso aí é o normal, realmente. Quando o animalzinho chega em casa, ele chega comendo essa papinha, né? O que eu coloco para a gente acelerar o processo de crescimento desse filhote e desenvolvimento dele? Além dessa papinha, a gente faz a papinha normal, né? Mas coloca junto para ele também um potinho de ração seca, né? Do lado, você coloca do lado um potinho com a ração seca, só a raçãozinha de filhote, né? Ou seja, esse filhotinho ele tende a escolher, né? Ele tem a opção de comer um pouquinho dos grãos e tem a opção de comer a raçãozinha pastosa, né? E particularmente ele tende a começar a preferir a ração seca, porque já massageia mais a gengiva e começa a facilitar realmente o processo de nascimento dos dentes, né? Então ele acaba tendo a optar realmente pela ração seca, né? Então isso é bem interessante realmente. Então a gente coloca um período para ele optar, né? Um período, né? As duas rações, e quando vê que ele começa a comer só a seca ou preferir mais a seca, a gente começa a diminuir cada vez mais a quantidade da pastosa, né? Da ração úmida, e até tirar ela 100%, né? E qual ração que eu vou dar para o meu filhote? Geralmente o criador ele já fornece para você um pacotinho de ração, né? Ou pelo menos ele te informa. Se ele não te informar, é interessante que você pergunte para ele, que você cobre dele que ração que esse animal está ingerindo em casa, né? Por quê? Porque esse animalzinho ele não tem todo o trato intestinal formado ainda. Então é muito interessante que a gente mantenha a alimentação que ele já está comendo, mantenha em casa também, tá? Ou seja, se ele não te fornecer um pacotinho da ração que o animalzinho já está comendo, seria interessante o quê? Que a gente acabasse pedindo para ele um pouquinho, né, dessa ração, ou mesmo a gente sabendo pelo menos o nome dessa ração que ele está comendo, para a gente poder ir ao pet shop ou no supermercado e comprar essa ração igual, né? Um pacotinho pequeno pode ser, se você não quiser continuar com essa ração, se você quiser trocar essa ração, você compra um pacotinho pequeno, né? A gente pode mudar a ração do filhote, não tem necessidade de a gente ter que fazer a mesma ração, a gente pode mudar, desde que a gente faça uma troca gradativa, ou seja, a gente nunca faz uma troca brusca, chega lá em casa e já coloca a ração nova, não.
Aí a gente tem que fazer uma troca gradativa. Essa troca gradativa ela tem que durar em torno de 10 dias. A gente trocando 10% por dia da ração nova, né, da ração antiga pela nova. Ou seja, a gente chega em casa, compra com a raçãozinha que já veio do criador com a ração antiga, ração X, por exemplo. E aí eu compro a ração que eu quero, que eu realmente quero dar para o meu animal, vamos supor que é a ração Y. Aí a partir do primeiro dia eu forneço 90% da ração X, ração antiga, e 10% da ração Y, ração nova, né? E coloco para o animal comer, né? Ele tende a comer aquela quantidade total, né? Então a quantidade da ração nova é bem pequena, ele acaba nem percebendo, então ele acaba não fica escolhendo pela ração, para escolher pela ração nova, pela ração antiga, né? Ele acaba comendo como um todo. No segundo dia a gente coloca 20% da nova, 80% da antiga, e assim por diante, até chegar no 10º dia, que o 10º dia ele vai comer 100% da ração Y, da ração nova já, né? Então, a gente agindo dessa forma, a gente evita que esse animal possa ter algum distúrbio gástrico, né? Alguma anormalidade intestinal, principalmente por adaptação alimentar, né? Então, que seriam os sintomas mais comuns. Alguns animais eles chegam a apresentar um pouquinho de vômito, as fezes ficam mais pastosas, chegam a ficar até mesmo diarreica, né? E quando se trata de um filhote que ele não tem ainda uma reserva corporal suficiente para suportar uma desidratação intensa, né? Ou seja, esse animal com uma diarreia, ele tende a desidratar muito e podendo favorecer a queda da imunidade dele e favorecendo para o aparecimento de outras doenças. Tá? Então é uma dica bem simples, lembrando que essa troca da alimentação ela vale por toda a vida do animal, não só para filhote, mas quando adulto também. Quando a gente for trocar da ração de filhote para uma ração de animal adulto, a gente faz essa mesma troca, compra a ração nova e a ração antiga, mantém um pouquinho, não espera acabar totalmente a antiga não, a gente compra a nova tendo um pouquinho da antiga ainda. Para quê? Suficiente para a gente fazer essa troca gradativa que vai durar em torno de uns 10 dias. Né? A mesma coisa quando for trocar para uma ração sênior, ou a mesma coisa quando você for trocar de marca de ração, por exemplo. Não encontrou a ração que você está acostumado, vai comprar uma ração diferente? Tudo bem, mas faça essa troca gradativa para acostumar seu animal e diminuir as chances dele apresentar algum distúrbio gástrico. Tá? Então, assim, nunca deixe para comprar a ração nova quando já acabou a sua ração. Sempre mantenha um fundo de reserva dessa ração. Tá? Nunca espere acabar totalmente, tá bom? Essa é a principal dica para vocês. Fique atento no seu cãozinho, por favor, comente no nosso vídeo, dá um joinha, né, e deixe os comentários do que vocês acharam, o que vocês estão achando aí, tá? Dúvidas, críticas ou sugestões, comente ou mande um e-mail pra gente aí, tá bom? Obrigado, gente.